Oi, você que me acompanha aqui no canal Miguel Ângelo Informação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja manhã, tarde ou noite, não importa, você é sempre o nosso convidado especial nesse espaço que pretende ser um espaço onde a gente aprende a crescer juntos. Você sabe que sempre a gente tem postado aqui irmãos e irmãs que edificam a nossa vida com o seu testemunho, com a sua musicalidade, com a sua busca de Deus e tudo isso regado com um bom bate-papo, e, claro, com uma música católica de qualidade. E, para não fugir à regra, a gente tem aqui hoje o nosso amado e abençoado irmão Robinho para partilhar conosco sobre a sua experiência de vida, de fé. Eu vou deixar que ele se apresente aqui inicialmente, que ele fale aquilo que quiser falar para a gente nesse espaço. Robinho, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo teu sim, meu irmão. Mas eu estou muito feliz, Que bom. muito feliz de poder atender à vontade de Deus, né, nessa partilha, né, já há algum tempo que a gente vem tentando e de antemão Verdade. quero acolher a todos que estão conosco, né, nesse bate-papo. O que eu sempre desejo do fundo do meu coração é que, de alguma forma, você se sinta movido pelo Espírito Santo através do nosso ministério, né? Sim. E é uma alegria para mim, pelo menos nesse dia, estar celebrando, né, com o Miguel Ângelo, essa nossa vida missionária, né? Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de falar do nosso ministério com alguém, né, é justamente a oportunidade de celebrar. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Tá bom? É uma alegria, sinta-se em casa e é um prazer, de fato, poder contar contigo aqui, meu irmão. E a gente já vai começar, então, mergulhando aí na sua vida, na sua experiência de Deus, na sua história. E fala para a gente, então, um pouquinho, Robinho, como é que isso começou? Foi na infância, como é que é aí essa relação da música, da fé? Quem chegou primeiro, a música, a fé? Os dois chegaram juntos? Fala um pouquinho para a gente do Robinho lá nos inícios. O que você pode Boa partilhar para a pergunta. gente? Boa pergunta, porque falando com falando com um carioca, né? A É isso. gente a gente lembra de algumas coisas, né? Porque realmente o que veio primeiro foi a música, né? Então, o meu contato com a música foi através de da escola, né? A minha família não tem ninguém, pelo menos que eu saiba ou que eu lembre, que tenha essa raiz musical. Então, na escola, na minha época, a gente escutava muito funk, né? Falando Uhum. justamente do carioca, porque tem essa característica, né? De Sim. Qual funk, era o funk, funk que estava na época o que estava rolando na época da tua infância que fazia muito sucesso? Qual é a época que você coisa, pegou do funk? era coisa que dava vontade de cantar, né? Porque eu costumo dizer que o problema não está no estilo musical, mas o que nós tornamos Perfeito. ele, né? E na minha época era MC Marcinho, William e Duda, Nossa. Claudinho e Buchecha. Então era música que você usava assim como para se declarar para as meninas, né? É, Você usava como oportunidade de palavras que você não tinha. E muitas vezes esses eles. poetas, né, esses músicos tinham isso, né? Verdade. E isso me deu uma curiosidade de querer aprender a música, né? Então Uhum. eu comecei justamente exercitando em casa, né, no estúdio, que é o banheiro, né? É o Direto, estúdio de né? todo, há muitos músicos, né? De todo cantor. É. E em casa, né? Eu sou filho único, né? Então eu tinha o quarto sozinho para mim, então não tinha problema com o irmão de estar irmão, né, me atrapalhando. Aham, Então dividindo eu ali, né? fechava a porta do quarto e também, então, a única coisa que eu incomodava eram os vizinhos, né? Mas e aí, até então,
de alguma forma você precisa botar para fora, né? Sim. Então, é em torno aí de 11, 12 anos, né? Por aí, eu comecei, e aí você apenas, por isso que assim, a gente que é de igreja sempre se fala sobre essa questão do primeiro amor, né? Sim. Porque a questão do primeiro amor é justamente essa pureza, né? Então, quando eu comecei a ter esse contato com a música, eu só queria cantar, né? Eu não queria mostrar para ninguém, não queria mostrar minha qualidade musical, não queria mostrar minha qualidade vocal, só queria cantar, né? Só queria, Se expressar. né, se expressar, isso aí. Uhum. E aí uma professora, na época dessas semanas culturais e tudo, né, fez uma campanha na escola e tudo, e nessa campanha ela começou a instigar na gente, né, porque valia nota e tudo, e aí essas coisas a gente começou fazendo paródias para professores, né, essas coisas, e aí foi ficando então acabou marcando a escola, né? Então, Uhum. sempre que tinha alguma coisa, a escola ia me chamando, né? Ia me ia usando mais Seu o meu talento, né? talento, né? Uhum. Ia me colocando as coisas e eu ia tentando e as coisas iam dando certo, né? Que E legal. até que chegou um momento que eu do pagode aliás, do funk eu parti pro pagode, né? Porque Antes da gente mergulhar nessa migração que vai ser rico, eu fiquei aham, curioso aqui quando você citou esses grandes, né, da geração do funk aqui do Rio de Janeiro, Claudinho Buchecha, por exemplo, né? Quantos cantores, artistas MPB pegaram as canções deles, né? E transformam, isso. reforçando aquilo que você falou, né? A letra, a musicalidade, várias pessoas reconheceram essa grandiosidade deles. Você chegou a ir na época ter contato com algum deles para ir assim num show deles ou conversar de repente? Você é de qual região aqui do Rio de Janeiro? Você falou qual a região que você era daqui do Rio? Não, do Rio não, sou de São Paulo. Eu Vocês digo, são. Ah, tá. Aí o essa Rio, explosão daqui chegou aí. Chegou em São isso, Paulo, no caso, que você está em Fortaleza, né, hoje, né, agora. não, não, vamos lá, Você vamos tá. por Vamos parte, vamos por contextualizar parte, só. Aham, é vamos por isso. parte. Eu sou natural de São Paulo, né? Uhum. Mas devido à separação dos meus pais, aos 7 anos, eu vim para Fortaleza. Então, desde os 7 anos, eu já moro aqui. Então, tudo que Entendi. se trata de música, de realidade musical e ministerial, foi tudo plantado aqui, em Fortaleza, Entendi. né? Aham. Então, eu aprendi a ser missionário, a ser de Deus, a ser um pai, a ser tudo aqui, né? Então, só que essas coisas do Sul bate aqui, né? Muito Né? forte, né? E chega muito forte justamente porque aquilo que é popular chega, né? Nós sabemos Uhum. disso, né? Sim, E, e esses caras, na época, eles tinham uma abertura muito grande em alguns programas de TV e sim. automaticamente também da TV reverberava na rádio, nas rádios por aqui, né? Então, para eu chegar aí a um show desses caras, eu tinha que ser MC, né? Então, eu cheguei a ser MC, né? Então, Olha que a legal. cantar em baile funk aqui em Fortaleza, né? Qual De. era o nome? Já era Robinho F4 Ixi, na época? não, Não, era uma outra história, que a gente vai chegar eu não lá. quero, quero nem dizer. Que eu Qual que prefiro, é? prefiro deixar para lá, sabe assim? Deixa em Por- off. porque Mas faz parte da eu. história, nessa sua busca, nessa construção musical, né? A gente vai Porque separando aquilo que funcionou, eu aquilo que não tinha funcionou. pichação, né? Então, você acha que nesse período você pode tudo, né? Então eu tenho pichações em algumas paredes e tudo, sei o quê. Então, eu prefiro deixar Deixa para quieto. lá, né? Eu não Aham. tô a fim de pintar a parede hoje em dia, não, sabe? Só aqui em casa, Tá né? de boa Então, aí, tá bom demais como tá, deixa quieto. é, então com esse período, né? Sim.
aí a partir daí, desses contatos com o baile funk, foi que eu comecei a entender essa realidade de, poxa, uma coisa é eu gostar da música, cantar ela, e outra coisa é estar, né? Então, Entendi. Naquele é, ambiente, naquele modo de vida, né? Você foi cara, percebendo que tinha é, que separar as coisas. é bacana para você ter história e testemunha, é bacana você passar por isso, mas Certo? aquilo, quando não é da sua essência, né, ela vai tomando seu devido lugar, né? Mesmo sem eu entender, mesmo na minha juventude, né, Uhum, mesmo sem eu entender, as coisas foram tomando seu devido lugar. uhum. Então, eu comecei a deixar de ir e continuando com as minhas amizades, claro, mas deixar de ir, né, Isso foi porque por você mesmo, Robinho, ou alguém foi te ajudando? O que você foi percebendo ali que não. Duas perguntas. O que você foi sentindo ali nesse ambiente que não te condizia? E se você chegou a ter referência também por exemplo, você é de São Paulo, chegava alguma coisa, porque lá me parece que a força do rap, né? Não sei se eu estou certo, mas aquele rap mais é paulista, ou samba, né? não chegou muito para você isso. O que chegou com força cultural na época foi mais o funk carioca. Não, carioca. O carioca, Chegou com tudo, inclusive, né? ainda reverbera muito assim na minha mente. Você pedir, por exemplo, eu lembro de muitas coisas, muitas músicas, né? Comprava os LPs do Funk Brasil na época, né? Rap Rádios Brasil e tudo. clássicos, Então, as rádios tocavam é, muito. porque, querendo ou não, era assim, eu não morava em periferia, né? Mas eu morava em um lugar popular, né? Uhum. Que chegava e tinha um conceito de parece comigo, né? Parece com a gente um pouco assim dessas realidades, né? Identificação, né? Identificação, né? Porque querendo ou não, a gente partindo para a parte social, a gente tem muita identificação devido à questão racial, né? Devido à questão social e a gente ver esse distanciamento dessas coisas e a gente vai encontrando uma turma que pareça um pouco com a gente, né? Só que isso, quando não como eu dizia, né? Quando não é da sua essência, né? Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar, né? E ele vai brotando isso, né? Porque da mesma forma que eu fui só porque eu ia escondido e ia, minha mãe não sabia, tudo isso, eu também saí disso só, né? Então, no momento certo, porque era a fase onde Uhum. tinham brigas não era facção na época, mas era briga de De grupos galeras, né? diferentes. Aham. E essas coisas, briga de pedra, de pau, essas coisas assim, e muitas vezes eu ficava assim, abismado, né? Com essas coisas, né? Mas eu ainda continuava nisso, né? Uhum. Até, até que chegou o pagode, né? Chegou o pagode de uma forma muito bacana, porque essa Raça professora, né? Negra, essa época que você Não, está cara, falando? Não? Não é. nada. Raça Como é Negra, que claro foi? que a raça negra ela é muito forte, né? Mas era Que te atraiu? Como as é que foi essa referências passagem? para dizer assim, o primeiro grupo de pagode que eu Chicano. escutei, Hum. caramba, só para contrariar, Só só para para contrariar. contrariar. É, só para contrariar. E aí depois, Mega sucesso também. aí começou a essência paulista chegar, né? Que o pagode era São Paulo, né? Sim, 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 sim. Então, eu vivi Soeto, inclusive até umas 2 semanas atrás, eu ainda tenho muitos CDs aqui, né? Então, só que eu não tenho um aparelho, e a minha esperança era sempre comprar um aparelho e tudo para escutar essas músicas, né? Mas que Reviver, hoje né? com as plataformas, né, eu já separei ali para jogar um monte fora, infelizmente, É, cai em né, desuso, né, com o tempo. não dá, não tem espaço para fazer biblioteca igual o Ed Mota, não, né? Então, a partir disso, né, eu
esses caras do pagode assim começaram a me desafiar, né? Essa professora, ela começava a dar espaço para a gente ensaiar na escola, né? Legal. Tentar, e ela começava a me motivar, falando sobre o meu talento, o que era, né? E até então eu achava bacana devido àquele mesmo princípio, né? As meninas achavam bacana, né? Eu também, né? Usava isso. Aham. Mas quando você vai escutando esses caras, você vai vendo que existe uma qualidade musical e um desafio, né? E um cara que me desafiava muito na época para cantar era o Belo, Belo. né? Então, Por quê? O nível do Belo era muito alto com relação aos outros cantores, né? Em Porque que sentido você percebia isso? Nessa técnica, diferenciação dele? claro que eu não Tecnicamente? sabia, claro que eu não sabia o que era técnica, mas eu sabia que existia uma diferença entre a extensão vocal que ele fazia com relação a outros cantores, né? Que já estavam, né? Por exemplo, ele vai comparar a voz do Belo com a do Alexandre Pires, totalmente diferente, São né? E uma outros potência registros. muito melhor e suave, né? Então ele conseguia mostrar essa potência com suavidade na época, né? Então, e era muito bacana. Então eu comecei a justamente treinar com a voz dele, né? Então todas as extensões vocais que ele fazia, eu também fazia. Então eu ia repetindo isso em casa, né? Várias vezes, Legal. e aí eu era repetindo mesmo. Eu queria chegar assim, fazer igual, né? Porque Uhum. quando a gente está aprendendo música, é isso, né? A gente tenta repetir o igual, Sim, né? sim. E até que chegou um momento que as pessoas elas chegavam até assimilar a minha voz com a voz dele, Olha né? só. Quando eu entrei na igreja teve até esse problema, né? Que aí é um papo mais para frente que a gente vai falar. Quando eu entrei Uhum. na igreja tinha esse problema justamente porque as pessoas sempre estavam na missa. Quando terminava a missa, a pessoa dizia assim: ah, quando eu fecho os olhos, eu lembro da voz do Belo. Meu Deus, E meu não é a Deus, né? beleza de Deus, né? Não era a beleza de Deus, era o belo cantor, não era o belo É, divino, né? só que isso pro seu ego é bacana, porque você conseguiu, Cheguei lá, é, né? a- você conseguiu justamente Atingir aquilo que você tanto atingir treinou. aquilo que eu queria, né? E aí eu entrei para um grupo de pagode, né? Devido a essas, eu fui indicado por essa professora para esse grupo de pagode que era no bairro que eu morava, Uhum. né? E aí eu fiquei nesse grupo de pagode uns 3 anos. E aí desses 3 anos eu conheci o samba, Olha, que é uma outra né? vertente. Mas qual a idade mais ou menos você tinha nessa época já? Qual era a sua idade nessa fase aí que você está falando? Você já Caramba, tinha mais ou menos quantos anos porque aí? eu tava no processo de igreja evangélica, né? Mas Para qual era a fora, né? denominação? A denominação É, dela. é a Batista Filadélfia, a Igreja Batista Filadélfia, né? Uhum. Então, eles entre termos assim, um pouco tradicionalista, mas também contemporâneos, né? Então eles misturavam bastante. E Pode arrumei um perguntar. parênteses só para mergulhar, eu fiquei curioso. Vamos conversando assim, e a curiosidade vai surgindo, a gente vai trocando essa ideia. Como é que você Claro. percebia a musicalidade lá nesse contexto da Igreja Batista? Essa Igreja Batista chegou para você através de algum colega, através de alguém da família? Em que momento que chegou? Foi a sua primeira aproximação, assim, vamos dizer, com a religião? A religião já havia chegado de alguma maneira antes, com alguém da tua casa, com algum amigo? Ou foi através dessa experiência evangélica que foi algo mais forte, assim, religioso na sua história? Na verdade, a minha passagem pela igreja evangélica foi devido à minha prima, né? Porque quando eu não gosto, assim, não é nem que eu não gostava, eu não tinha muitos amigos assim para sair, então Uhum. a minha prima me levou para essa igreja, então lá viviam bastante coisa, assim, escola dominical, né? Vivência com as pessoas, mocidade, que era um encontro de jovens, né? Mas nunca tive um contato com a música lá, assim, de cantar lá, né? Mas
É tanto que, assim, eu conheço muita música de lá, eu lembro muita música de lá, Uhum, mas só por estar nesses encontros, né, entendi. de participar, porque era a primeira música cristã que eu aprendi é Cristo é o meu sol, né? É. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. E aí eu via, né? Uhum. Depois dela, tem outras aí que a gente canta na igreja católica, né? Que eu até lembrava assim, mas eu estou no lugar certo, porque eu vim da igreja Tu escutou lá, tá escutando aqui evangélica, também? Como é que é é, isso? só Uhum. que eu vivia justamente esse parêntese, né? Da igreja Uhum. evangélica, cantando funk, né? Indo para a igreja evangélica, Entendi. né? E cantando pagode. Pagode. E E aí chegou o aí, samba. e aí chegou justamente o samba, né? E aí, Através de quem que chegou o samba? Que justamente samba nesse que... grupo, Ah, nesse grupo de pagode, nesse grupo de samba, aliás, né? Nesse grupo de samba, a maioria deles gostavam desse samba mais partido alto, né? Que é mais Rio de Janeiro, né? Que uhum. aí tem Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, né? E Bete Carvalho, Jorge Aragão. Então, Pessoal eles raiz. escutavam bastante, né? E eles cantavam com muita alegria, cantando essas músicas, né? E umas músicas assim Músicas engraçadas, animadas, né? né? Que falava de macumba, que falava de favela, que não sei o quê. E aí, poxa, eu vou atrás disso daí, de saber o que que é, né? Uhum. E as letras do Zeca Pagodinho eram muito engraçadas, mas muito bacana, né? E aí eu fui justamente aprendendo essa outra parte cultural, né? Do samba, né? Da música, né? Por Uhum. quê? Porque culturalmente, quando você para escutar ou pagode ou samba, você vai ver que vale muito mais a pena você escutar o samba, porque ela fala de um cotidiano, né? Como se fosse o rap, né? Mas ela fala de um Uhum. cotidiano um pouco mais humorado, né? E, e levando você para uma essência musical, né? Dentro da musicalidade desses caras, é muito raiz, cara, né? Uhum. Eles englobam religião, né? A religião deles, claro, eles englobam a realidade da favela, mas eles não Muitos deixam de mostrar, elementos, né? eles não deixam de mostrar uma qualidade musical que é impressionante, né? E quando você vai saber da história dos caras do pagode, eles vão falar desses caras do samba, né? Entendi. A Eles vão referência falar deles são os isso, sambistas, né? né? Aí você foi na E raiz, aí você ficou é, curioso. Que raiz é essa? Quem que é essa galera justamente, aqui? cara, O pessoal que eu justamente, curtia tem referência. Aí você foi justamente, atrás. era isso. Então, eu comecei a curtir esses caras, então eu comecei a trazer os instrumentos para dentro de casa. Então, o meu primeiro instrumento, assim, que eu aprendi foi cavaquinho, né? Hum, Então, o legal. cavaquinho tem muita coisa, assim. E aí, os caras do grupo lá deixavam eu trazer os instrumentos. Então, eu trazia tudo. Trazia repique, trazia surdo, trazia tantã para dentro de casa e reproduzindo aqui em casa instrumento de percussão e tocando e tentando, né? E para justamente ter esse contato com a música, né? Uhum. Então, eu lamento muito, assim, de não ter me aprofundado, de ter estudado música naquele período, né? Uhum. Porque até então para mim era uma curtição, né? Era algo assim que eu queria só curtir, né? Para justamente, né, chamar a atenção de quem Aquele não contexto merece, jovem não ali. merecia, Aham. né? Não merecia, porque infelizmente tem gente que não merecia, mas me deu essa curiosidade musical desses Uhum. caras, né? Então a referência para mim na época era Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho. Então, todos os Você shows via. desses caras, aqui Você em foi. Fortaleza, eu tava. Eu tava Chegou a na estar com frente eles em ali. algum momento, assim, num camarim? Já teve a oportunidade? Foi num nível em que você
ficava próximo, você teve contato com algum deles em algum momento, né? Assim, porque às vezes Cara, só acontece, com o né? Dudu Nobre, só com o Do Dudu Nobre. Nobre, porque no bairro que eu morava tinha uma casa de show que era no quintal da minha casa, no quintal mesmo assim, então Literalmente. e o palco era baixo, então quando a gente ia pro show lá, a gente ficava próximo dos caras, então o mais próximo que eu fiquei desses caras foi isso, e o Dudu Nobre tinha um camarim assim que era baixo, a gente bateu um papo, mas é aquele papo de pagodeiro, né? Aham, Né? E que você vai te tirando onda, vai conversando, vai falando. aham, Era o aham. mais próximo disso, né? Só que, cara, é, eu vi o quanto esses caras davam importância pra música. O que pra gente era diversão, Para eles era pra esses profissão. caras era algo diferente. E eu me perguntava naquela época, mas, cara, eu não tô ganhando nada aqui nesse negócio, né? E eu me Uhum. pergunto, por que que esses caras ainda estão aí, né? Por que que esses caras, é, porque Verdade. eles começaram a ousar no estilo musical deles, né? Se você for ver a história do Fundo de Quintal, o Fundo de Quintal foi o primeiro grupo assim, de samba, mas com estilo de pagode a colocar instrumentos diferentes, né? Repique de mão, né? Então, eles foram virando referência e tornaram o samba mais melódico, né? O Jorge Aragão, que era do Fundo de Quintal na época, além do Cruz, que era, que era do Fundo de Quintal na época, né? Uhum. Uhum. E então esses caras colocaram essas coisas mais melódicas. E aí Entendi. isso chama a atenção da gente. A gente que nasceu um pouco assim com esse dom, né? A gente Aham. sente uma diferença no estilo A musical. sensibilidade musical bate e você já percebe ali uma diferença. Não tem como, né? Não tem, Você né, já irmão? nota isso, né? Você não concorda com isso? Concordo, Né? concordo. É, Eu, você eu, já é impactado com aquilo dali. Você que já, ainda mais que você já tinha outras experiências musicais, você já tinha um repertório já bacana, né, na sua trajetória desde cedo. Aí, quando você encontra algo assim, é difícil você não notar, né? É isso. Mas aí assim, ó, só um parênteses. Se a gente for analisar todas essas musicalidades, Uhum, da qual eu fui vivendo até esse presente momento do samba, né? uhum, Todas elas tinham uma conotação que era de ser popular, né? De a música ser popular para quem canta, para quem escuta, né? E isso eu fui uhum. entender, claro, com o tempo vai Um ficando pouco mais velho, né? depois. É, Uhum, até que esse meu conhecimento musical do samba também começou a me mostrar, irmão, uma separação do igual que lá no funk, realmente, igual é, aqueles mais ou menos, né? Assim, você falou que na época só do que funk você só tem uma diferença, Hum, porque lá no funk é, tinha a parte mais pesada que era das brigas, né? sim, E então isso aí é um não era outro muito da minha essência, universo. assim, apesar de eu ser menino de rua, né? Mas eu Era mais tentava tranquilo, evitar, você não era de briga. assim, né? Uhum, E aí, no samba, eu fui descobrindo uma coisa, que existe um problema do sambista, do pagodeiro. Você acha que quanto mais você bebe, melhor vocal você vai ficando, né? entendi. E isso é totalmente, totalmente enganoso, né? Não sei se essa é a palavra, né? Perigoso e enganoso. É. É, Engraçado um parênteses que você, assim, eu vejo isso muito hoje, claro, de uma forma diferente. Quem vincula muito isso, não de forma generalizada, mas tem muitos artistas do ambiente do sertanejo universitário que vinculam essa imagem, né, da bebida. Nas letras aparece muito isso. Naquela época, talvez só no comportamento. Hoje, me parece que isso desceu para a própria letra,
estilo de vida, né, mídia. Eu conheço vários, né, que mostram essa realidade. E como você falou, é algo assim preocupante, porque mostra só uma face, né? Mas os bastidores disso é complicado. Você deve ter, você que viu aí os bastidores do funk, você começou aí a perceber esses bastidores aí do universo do samba. E aí como é que o coração do Robinho ficou quando constatou isso? Como é que ele foi fazendo essa divisão, essa separação aí na vida, é, vendo esses perigos, esses riscos? Como é que você lidou com isso na época? Bom, irmão, Deve ter sido fácil, não, né? sabe por que que não foi? Hum, Porque eu costumo dizer que eu vivi muito intenso esse período, né? Dos hum. meus 7 anos até esse período do samba, foi muito intenso. Em que sentido? Intenso por quê? Porque desses meus 11 anos e 12 anos, né, eu tinha um problema. Eu furtava, né? Uhum, Então, eu eu não furtava assim em turma, né? Nunca usei nenhum tipo de droga que não uhum, fosse maconha ou qualquer outra coisa. A minha droga era álcool, né? Então, mas não nessa época. O álcool ele foi chegando já para os 14, né? antes, então, né? Foi antes, né? Então, essa questão do furto, Uhum, eu roubava aqui no centro de Fortaleza, uhum. né? Mais por um, era um, como se fosse uma doença, né? Mais para ter algo que eu não tinha, porque filho de pais separados, né? Aquelas questões, muitas vezes a mãe diz não e claro que eu nunca fui um menino que fez birra nem nada, mas isso calava no meu coração e eu de alguma forma tentava ter aquilo, né? Só que Uhum. era furto, né? Não era assalto nem nada, mas era furto, né? De Sim, sim. roubar boné de ônibus, roubar em loja alguma coisa, material, algum produto, né? Minha mãe era manicure, eu ia com ela em muitas das clientes, eu roubava coisas dentro da casa das clientes dela, né? E chegava em casa e minha mãe às vezes perguntava o que que era e eu mentia, né? Então era dois pecados, né? Então eu vivi muito intensamente tudo isso. Então Uhum. o, o lance do funk, né? Me dava esse lance de querer ter as coisas, né? Do pagode, Sim, sim. de querer ter uma pessoa ali, atrair uma pessoa pelo que eu tinha, não pelo que eu era. E aí chegou no momento do samba, né? Que eu comecei a me sentir incomodado porque primeiro porque é muito chato quando você tá tocando música e as pessoas estão embriagadas, fica pedindo a mesma música, né? E isso é chato pra caramba, né? E o outro foi porque justamente eu comecei a entender que o álcool, ele me tornava uma outra pessoa, né? Uma outra Isso pessoa, antes, porque isso já antes do universo do samba, você que começou a ter essa constatação? Ou com o samba isso caiu a não, ficha quando no você foi samba, vendo? No samba no você foi. samba, no Ah, samba, no samba, que outra né? pessoa você achava que estava sendo se transformava nessa quando você tinha essa Irmão, experiência? para você ter uma ideia, eu já cheguei a um momento dessa fase de eu me embriagar, né? Uhum. E confundir o banheiro a geladeira com o banheiro, né? Nossa. Uhum. De realmente achar que toda vez que eu vou tocar um pagode era obrigatoriedade eu tenho que tomar uma, né? Sim. E na verdade não é isso. Se divertir na música, né? Você acaba perdendo a oportunidade de se divertir mesmo, assim, né? De ver a reação das pessoas com o seu talento, né? Verdade. Então, a gente fazia festas, né, com gradados de cerveja, assim, para arrecadar dinheiro e tal. E, e muitas vezes
eu para ter coragem de chegar em alguma menina, né, eu tinha que tomar Uhum. uma assim, né, tomar umas 5, umas 3, né, para poder Ficar ter, mais solto. né, porque eu nunca fui uma pessoa de ir, né, até as meninas, né, eu sempre esperei, Uhum. mas quando eu queria, eu para tomar essa coragem, né, Uhum. e só que, irmão, isso, quando você tá só, isso, sabe, começa a fazer um efeito tão, tão forte, A bomba né? relógio, né? É, começa a fazer um efeito muito forte, assim, porque as pessoas, enquanto você está oferecendo bebida, ou então, enquanto você está nesse ambiente, né, você sempre vai ser um motivo de chacota de alguma situação, né? Uhum. Eu já fiz aniversário na minha casa, onde eu, as pessoas, no meu aniversário, embriagadas, Uhum. engateando, embriagada, né? Uhum. Na minha casa, eu proporcionando isso, né? E usando meu quarto, né, para outras situações, né? Ou seja, eu não estou jamais discriminando a fase das pessoas, né? Sim, sim. A fase, né? Às vezes você precisa, de uma certa forma, experimentar isso, né? Então, como eu sempre fui filho único, né? Sempre, desde pequeno, eu sempre quis ter uma família, né? Sempre quis Uhum. casar, sempre quis uma pessoa que eu pudesse compartilhar todas as coisas. E nesse ambiente não dava, mano. Não Nesse tinha ambiente como. não dava, né? Não dava, Você não estava sendo é, você, a tua essência ali não tinha como vir para fora, né? Era não uma outra tava, mano. pessoa. Não Entendi. tava, porque eu comecei a entender o quanto era valioso o meu dom musical, sabe? E que eu precisava investir nele de uma outra forma. Bacana. Então, eu fiquei 3 anos nesse grupo de samba e decidi, conversei com os meus irmãos lá da época, né? Falei para eles que ia sair, na época fui até questionado por um deles, disse assim, você vai ganhar dinheiro lá, né? E eu disse, aqui eu também não estou ganhando dinheiro, né? Na verdade, eu estou procurando um lugar onde eu possa me sentir bem, né? Nesse exato momento não estou me sentindo bem aqui. Eles estranharam? Eles desconfiavam desse processo que você estava passando? Ou eles estavam mergulhados nesse universo e nem se deram conta que você não estava. Não se deram Isso te conta, não se chocar, não se deram deram conta. conta. Quando você avisou, foi algum choque ou foi natural? Foi indiferente assim? Ah, então Foi um vai. choque, foi um choque inicialmente porque as músicas românticas, né, quem cantava era eu, né? Era Então, vocalista. Uhum. então o, o outro cantor, né, cantava mais os sambas, eu cantava os sambas também, mas as As melódicas, românticas né, eram era suas. minha, né? E então assim, é uma galera assim hoje que eu tenho uma gratidão enorme, são meus amigos mesmo assim. Como Sim. eu digo assim, se me chamar para pagode eu ainda vou e não tem nenhum problema, curto, né? A gente faz, mas chegou um período que a gente começou a deixar de olhar um para o outro, assim, de cuidar um do Sim. outro, né? Apesar Sim. de a gente ter vivido muita realidade juntos, assim mesmo, de chorar junto, né? Sim. Mas Deus, cara, Deus é um negócio louco, assim, né? A gente ama um negócio que a gente não vê, É. né? E, e aí, quando eu decidi ir para lá, né, eles fizeram esse questionamento, mas seguindo, depois de um tempo, né, bateram muito assim em mim, né? Mas eu comecei a tentar duas coisas, né? Tanto a galera de fora que perguntava, né? E sempre achava, tinha essa comparação com o Belo, né, na igreja e tal, não sei o quê. E a galera dentro da igreja, né, que me conhecia do pagode, né? E sempre Uhum. apontava o dedo, né?
apontava o dedo, né? Esse cara, não sei o que, tava bebendo ali e tal, não sei o que, você sentia toda essa rejeição. Aí você, pô, o para que lugar eu julgamento. vou, né, meu irmão? Porque eu fiz uma decisão e tudo de estar aqui, mesmo assim, eu tô tendo essas paradas e tal, né, contra mim, mas só que quando você é jovem, você só enfrenta, né? É, Aham. ninguém vai fazer com que eu mude de ideia. Eu tô nessa chibata aqui, eu vou ficar até o final, né? E pode falar, você queria. Eu queria fazer uma pergunta assim, só para aprofundar. Você, então, nessa fase que você está falando toda para a gente, essa trajetória, você, nessa época, você já era católico, ou você já estava ainda na Igreja Batista? Como é que foi essa, e se não, como é que foi essa migração? Como é que você Não, a estava na igreja igreja? Você cantava na não, porque igreja? Você só participava? a igreja evangélica, justamente eu fiquei nesse período, né? E aí que eu entrei no pagode, eu ficava na igreja evangélica e no pagode. Só que aí eu saí da Hum. igreja evangélica e fiquei só no pagode, Uhum. entendeu? Mas você saiu da igreja evangélica por alguma razão específica? Por que você sabe, assim, você consegue hoje... Ou não, foi algo natural, foi uma Não, fase? não, é mais porque eu estava nessa fase empolgada mesmo do pagode, né? Entendi. E Foi tomando um maior volume na tua vida, o e pagode. geralmente eu não gosto de estar num local onde eu não possa ser verdadeiro, assim, né? Porque não é muito legal, assim, eu estar naquele ambiente evangélico, estar no ambiente de pagode e tal, não sei o quê, e Essa mentindo por trás, consciência né? não... Querendo pegar as menininhas da igreja e Entendi, tal, não sei o quê, porque o pastor ficava em cima, né? E tal. entendi. E, e aí foi natural, assim, eu saí, foi natural, né? Até essa fase. Acho que foi necessário justamente para eu poder viver esse parêntese na vida na religiosidade, né? Para depois eu voltar com mais força justamente através, né, da Olha, Igreja Católica. então, assim, você está partilhando para a gente que nesse momento, quando você fez essa separação aí das coisas boas e não tão legais do universo do samba, o que te fez escolher, em primeiro momento, foi a música, né? Ou teve alguma coisa, mesmo você afastado assim, da religiosidade, entrou alguma coisa assim de fé, alguma para você tomar essa decisão, você tinha alguma coisa, mesmo individual com Deus nessa fase? Você rezava, mesmo sozinho, mesmo afastado? Tinha alguma coisa de ou não, estava totalmente ali ainda meio que adormecido, só depois é que veio resgatar essa religiosidade em você. Ou quando você passou essa fase, você rezava para Deus sozinho, você chegava a rezar, você conversava com Deus, ou foi a música, exclusivamente a música ali por uma questão de desenvolvimento musical que você falou, não, isso daqui não dá para mim porque meu ser como pessoa, como música, é outra coisa que eu quero, meu caminho é outro. E foi só a música que te fez trocar. Ou Deus já estava ali também, de alguma maneira, Só a música, só a né? música Assim, nessa fase. claro que hoje a gente, com essa maturidade, entre aspas, que a gente tem, a gente fala dos pretextos de Deus, né? Uhum. Então, ele usou, claro, a música O dom que ele como te esse deu, né? pretexto, né? Porque, querendo ou não, irmão, para eu chegar hoje na musicalidade católica, né, eu acho que ele já tinha que me preparar cascudamente, né? Porque não é esse mundo mágico, né? Que Conto de as pessoas fadas, né? que é conto de fato que a gente quer, que é lindo, chegou, cantou, tocou o coração das pessoas e tal, e tudo vai mudar para sempre, né? Uhum. Então a Não é gente assim, não. tinha que viver essa parte cascuda, né? Porque nesse período a gente, como eu te disse, né? Eu passei por alguns relacionamentos, né? No pagode, né? Com algumas pessoas, né? Uhum. A gente chorou, a gente se encontrou, a gente se embriagou, a gente Uhum. viveu e viu toda a realidade possível e imaginável, né? Imaginável, Uhum. assim, acho que se eu for contar desde o começo que eu comecei no pagode, né? De tudo que eu vivi no pagode, assim, foi louco, cara. Muito louco, assim,
de eu ver festa de gente marombada e na hora que vai tomar banho de piscina, né, assume essa sexualidade, né, e naquela época a gente realmente espantava, né, com isso, porque as pessoas na época elas escondiam mais, né. Hoje, claro que tem toda uma naturalidade, né, naturalidade e tudo, de pessoas dar em cima de você de todo gênero possível, né? E você ser firme no seu propósito, né? E assim vai, cara, né? Só que chega uma hora que você diz assim, Precisa fazer uma escolha. esse ambiente para mim é Sodoma e Gomorra, não quero mais estar, tá ligado? E Então, aí, aí como é que foi a fase? Aí você decidiu-se então sair desse grupo, e como é que foi o pós-saída? Com tudo isso que você está trazendo para a gente, né? Com tudo que você viu aí de bacana, né? Que você agregou na sua vida, a questão sim, musical, sim. as coisas negativas, como é que foi essa você sozinho? E aí, o que você queria fazer o que depois disso? Como é que foi sair, e agora? O que o Robinho, livre, né, vamos dizer assim, entre aspas, já não escolhi, não está naquela realidade, qual foi o seu próximo passo? O que você Não, fez? eu deixei de cantar. Você parou de cantar. Parei de cantar, né? Entrei na igreja, né? Qual igreja? Fui católica. A católica mesmo, né? Não, aí eu já saí, Você já, já. Pode falar. da música, foi imediato, assim, você está A partilhando opção, a que você opção de parou, sair do grupo, a opção de foi sair do grupo de musical. pagode foi justamente do samba. Do samba foi justamente por causa da Igreja Católica, Fala mais um pouquinho, né? como assim? Como que a igreja apareceu aí nesse contexto? É, Eu queria ser eu mais. foi amigos, nessa fase aí foi amigos mesmo, porque eu jogava futebol com alguns amigos e eles, na época, eles faziam crisma e dessa crisma eles foram me convidando e eu não sabia o que que era, apesar de lá mais novo, minha mãe já ter feito a primeira Eucaristia, batismo, essas coisas e tal, né? E aí eu fiz a crisma com essa galera e aí Momento forte, né? fui descobrindo esse universo, né? Tinha música já Mas nessa época da Crisma? Você já conhecia? Nessa época começou a chegar músicas católicas? Você tinha nessa época alguma música que te chamava atenção? Né? Ou não? Ainda não? porque a nossa referência sempre foi o Aleluia, né? Então eu Hum, ia com a galera pro Aleluia, né? Então olha que que legal. era em outro local aqui na época, no Parque do Cocó, aqui, Hum, e a gente se juntava uma turma e todo ano a gente se juntava para dançar, como se fosse um baile charme, né? aham, tem Então aqui, a gente Madureira. juntava essa turma, a gente se juntava assim nas nossas casas, a gente ensaiava, treinava a dança, né? Das músicas para chegar no Aleluia, ficar do lado esquerdo do Aleluia Executar. e ficar dançando, fazendo isso, né? E Legal. então eu primeiramente quando eu entrei na igreja eu fui fazendo essas partes, né? De missionalidade, assim, de ajudar em outras coisas, dançando na parte de arte, teatro, né? A gente gostava da brincadeira, a gente gostava de se encontrar, né? Aham. Até que algumas pessoas que me conheciam, né, começaram a instigar em mim, né? Vem cantar aqui, vem cantar. E eu, não, quer nada, né? Porque Era isso não. era um tempo, eu não queria e tudo, né? Você não queria E, naquele tempo, ou você sentia que era uma fase também que você precisava de um tempo, né? Depois de tudo aquilo que você viveu, para viver outras coisas, ou você não. Então, naquele momento, você pensava que você nunca mais ia voltar a cantar, ou você sabia que era um tempo mesmo, que isso ia voltar naturalmente depois? cara, eu não sabia de nada. Sabia de nada, só queria Não sabia viver ali eu aquele queria, eu momento. queria curtir, assim, né? Então eu tava indo na vibe dos meus amigos, né?
tava curtindo e tudo, e os caras me faziam esse convite, eu só não queria, assim, né? Não era Entendi, nada, porque como eu tinha saído do outro lugar, não sabia como é que ia ser a experiência, entendi. então eu não queria me comprometer com algo mais forte, que eu já sabia, assim, que poderia ser algo mais forte, então eu queria só curtir mesmo, né? E eu fui indo, Aleluia, das danças, até que chamada para chegou, cantar. apareceu um padre, né? O nome do padre era Jesus, né? Olha só, hein? Ele não é Que mais padre hoje, significativo. assim, né? Ele não é, mas ele foi Jesus para você na Mas ele época foi também. Jesus, entendeu? As pessoas são usadas, né? Com certeza, E, e com certeza. aí ele me instigou, né? Instigou o grupo lá na época que eu participava, Uhum. a gente assumir o momento lá, né, de louvor e tal, não sei o quê. E Na aí paróquia lá. as coisas foram acontecendo até que foi assumindo as missas, né? Aí ele começou a colocar a gente para assumir missas. E você sempre com a música, você no caso sempre cantando, né? Nesse Não, momento não, aí. aí sempre cantando, Você sempre tocava, cantando. sempre cantando. Você tocava também alguma coisa, se precisasse, ou era só vocal Só, mesmo? não, só vocal, só Só vocal. cantando. E essa parte da É, ministra, você nos louvores, você ministrava também? Porque o grupo de oração tem muito isso. Ou você canta, foi aprendendo ali também essa dinâmica do louvor? é porque assim, Como é que... na época, ô Miguel, na época não é, onde eu morava não era forte o grupo de oração, né? Era paróquia mesmo. Eu participei até dos coroinhas, né? Que na época eram acólitos, né? Aham. Que era um pouco mais são adolescentes, né? Os acólitos são adolescentes, né? Já tem E, uma e mais. aí, através disso, a gente exercitava isso, né? Então, a coordenadora da época, ela colocava sempre assim, ó, nesse dia do grupo, você vai ficar responsável, né? Você vai ministrar. Ou, nesse dia, você que vai ler, nem que seja a palavra de Deus, né? Uhum. E ela sempre tentava instigar isso, né? Na gente. E aí, com o tempo, eu comecei a gostar dessa parada, assim, de falar com o povo, né? De ver gente, de ver pessoas como Eugênio, como o Dunga, né? Como, como o Léo, da Dominus, né? Que se comunicavam bastante com a galera Celina, que se comunicavam, e eu achava bacana o jeito que a galera se comunicava. E eu fui na doida, né? Tentar me comunicar também, é, de alguma forma, só que isso só amadureceu em mim justamente através nesse processo, né? Porque eu só fui entender o processo de conversão em 2001, né? Uhum. Então, Virada esse do período, milênio. então, em 2001, eu vivi esse processo, né? De, de entrar em um grupo de oração, né? Que chegou na minha paróquia depois de um tempo, e Uhum. nesse momento viver todo o ano, né, de 2001, tentando conhecer, tentando entender o que era essa alegria dessa galera, né, como a galera ministrava, e sendo Uhum. cuidado por alguns irmãos, né, que mesmo sem saber se eu cantava nesse grupo de oração, que nesse grupo de oração eles não sabiam, né, mas muitas vezes eu estava ali ao lado, assim, na praça, sentado, e eles sempre me chamavam, né, Uhum. e eu sempre mentia, né, dizia que ia, e eu muitas vezes gaseava a aula, né, para fazer outras coisas e ficava do lado vendo o grupo de oração na praça, mas não entrava, né? Entendi. E aí eu fui vendo essa galera assim, que eles faziam excelentemente, né? Essa questão de ministrar e cantar com uma musicalidade top, assim, na época. Bonito. Poxa, cara, quando eu vi esses caras tocando, eu quero fazer isso aí, mano. É isso Né? aí que eu quero. E, cara, isso tá aí, ó. Tá, desse jeito aí eu quero, né? Porque nas Aham. missas tem essas restrições, né?
Sim. de falar pouco, de não sei o quê, de e eu era um pouco rebelde, assim, né? Se não Eu não fizesse entendia alguma muito, né? coisa, eu não queria cantar na missa, sabe? Então eu precisava exercer essa minha rebeldia em outro lugar. E era Aham. justamente no ministrar, né? Então, o ministrar foi chegando, né? Eu fui sendo cuidado, até que 2001 começou tudo, né? Começou tudo, 2001 foi tudo, assim, eu vivi tudo. Tanto esse meu A processo, fase como nova. também meu Glória a processo Deus. de missão, né? De palco, assim, né? Começou Meu também em 2001 as missões, assim. 2001, cara, foi É. louco, assim, parece que Deus, Nossa, foi assim, forte, né? parece que Deus, tudo que Ele foi colocando na minha vida, Ele foi dizer assim, meu filho, viva aí que vai passar, então viva nesse ano aí, viva tudo, né? Tudo que você quiser viver, viva aí nesse ano aí, que no outro ano não vai ser assim, né? E assim Aham. sempre foi as coisas, né? Então, sempre teve anos que foram mais intensos nessas, nesses meus anos de caminhada, né? Então, esse ano Uhum. de 2001 foi a minha primeira missão, inclusive foi num evento do Shalom, que é o Réveillon da Paz aqui, né? Olha que Que bênção. é aqui em Fortaleza. Na época eram é, 7 cantores nesse grupo de oração e tal. A galera Uhum. me viram cantar em um grupo de oração, que a gente fez um momento de louvor, assim, de cada grupo, e aí me viram cantar, né? E a música que eu costumo dizer que é a da minha conversão Hum. foi simplesmente José, né? Ah, do Eugênio Do Jorge, né? Eugênio Jorge, né? E aí me viram cantar essa música e aí eles começaram a instigar em mim, né? Essa vontade, esse jeito de cantar. E aí, nesse ano, eu fui cantar no Réveillon da Paz Uhum. e foi tão engraçado que eu nunca me esqueço da cena que o, o ex-coordenador, o coordenador da época, foi me apresentar para o Léo da Dominus e o Léo da Dominus pegou na minha mão e viu que minha mão estava muito gelada falava assim, tá, meu irmão, tua mão tá gelada, rapaz. Fique nervoso não, viu? Seja bem-vindo, o Léo, cara, me acolheu, sabe? Que Seja bacana bem-vindo, isso. né? Fique à vontade Diácono Léo aqui. hoje, né? É Diácono, né? Já com o Léo. Seja bem-vindo, aproveite bem esse local e tudo, não é nada demais, não. Que E legal. aí foi tudo assim, né? Eu errei música na época, errei entre aspas, né? Eu errei a Faz letra da parte música, também, né? consegui conduzir lá, né? Faz parte do processo, né? É o que eu tinha aprendido lá no pagode, né? Eu errei a letra da música, então eu falei, só Sim. vocês! Aí foi, né? Aí Usou a foi dando, técnica do. Tá foi dando vendo? certo, né? Então, nada se perde, né? É verdade. Deus usa tudo a favor, a nosso favor. Justamente. Agora, uma curiosidade que me surgiu aqui, sem interromper a tua partilha, né? Já caminhando aí para a nossa Claro, reta claro. final do nosso papo. Como é que você foi? Você falou aí que foi tudo muito rápido e intenso na sua vida de fé também. Deus foi te colocando já no campo de missão, da ministração. Como é que o Robinho foi percebendo, depois de toda a experiência musical dele também, né? Tantas referências musicais também do mundo secular, na igreja também você foi tendo a sua experiência. Como é que isso foi formando o ministro Robinho, né? Como é a sua identidade, né? Enquanto músico, você que estava começando aí, você falou também de várias referências de ministros e ministras da música católica que você começou a observar. E o Robinho no meio desse cenário todo? Como que ele foi percebendo o que Deus queria dele, Robinho, né? Porque você tinha tanta referência, né? Você tinha tanto elemento que você poderia ir por vários caminhos, né? Me parece assim. Mas qual foi o caminho de Deus para você? Como é que você entendeu isso? Você poderia ir para várias vertentes, né, na tua vida que poderiam também teoricamente funcionar, até mesmo dentro da igreja. Naquela época já estava tendo um boom da música católica muito forte, né? Várias experiências, até mesmo de pagode católico, né? Samba católico, enfim.
Como é que o Robinho entendeu ele qual que era a dele naquele momento? Foi difícil? Foi fácil? Mano, foi difícil. Foi difícil porque eu não sabia se eu aprendia técnica vocal ou se eu aprendia técnica para ministrar, né? Porque a técnica espiritual parece que era muito parecia que era muito distante da nossa realidade, né? O jeito que aqueles caras ministravam e fazia a gente chorar, né? Parecia que era particular daqueles caras, só dá vontade de só escutar os caras, né? Só Sim, de era muito ver dele. eles fazendo, assim, né? Sim. Mas quando você volta para a sua realidade de vida missionária, você vê que quem tem que fazer o negócio acontecer é você, né? Não é eles, né? Não é a realidade de palco que muda a sua realidade, que faz o seu dia a dia, né? E isso só me fez querer ir para águas mais profundas, né? Até eu sair do meu lugar sozinho para ir descobrir as coisas da renovação carismática aqui em Fortaleza. Então eu ia para todos os encontros sozinho, né? Já na minha adolescência, então comecei a ir sozinho mesmo, né? E comecei a ficar amigo de pessoas, vendo uma galera muito maluca, né? Fazendo as coisas para Deus e ministrando com o que tinha, com o que eles podiam fazer, e eu achava aquilo magnífico, assim, né? Então eu comecei a entrar mais nesse universo, né? A me dispor mais, né? Até ser chamado para o núcleo diocesano de artes de Fortaleza. Nesse núcleo, quando você é chamado, você acaba sendo exigido mais, né? Na sua espiritualidade, no seu jeito de ministrar, na sua humildade, né? Na sua Uma forma de escola, agir né? com as pessoas. É uma escola, né? E aí eu vivi os 4 anos. Após isso, eu fui chamado, depois de uns 2 anos, eu acho, um ano mais ou menos, eu fui chamado para ser coordenador estadual, Glória a né? Deus. É, Olha e só. nesse, e nesse período entre diocesano e estadual, Hum. né, eu vivi uma outra fase muito intensa, né? Que eu comecei a ser exigido na minha forma de ministrar, né? Uhum. Na minha forma de ministrar e na minha forma de exercer o meu lado musical, né? Que era justamente a parte de backing vocal, né? Então foi uma mistura assim, né? Uma mistura de sentimentos, né? Uhum. Porque quando eu estava numa algo bacana, ministrando, me achando bem no jeito de ministrar, eu fui sendo desafiado a viver o backing vocal, né? E de Hum. começar a estudar a parte musical e de ver que o negócio era muito mais embaixo do que eu achava, né? E que eu tinha que Uhum. respeitar todos os processos musicais, né? O processo de quem está ministrando, o processo de quem está atrás, né? Só que, irmão, tem horas que você sabe que você vai começando a entender, Deus vai dando os discernimentos, Uhum. que tem a hora de ficar atrás, né? E tem a hora de ir para frente, né? Uhum. E Deus foi tocando justamente na minha vida nesse ano de 2009, né? 2004 até 2009 em diante, esse lance de estar mais à frente nas coisas e Uhum. procurando justamente saber usar as palavras certas no momento certo, né? Porque eu comecei a me sentir, eu sou daqueles assim, não sei se com você é assim, mas eu sou daqueles que eu fico muito preocupado com o que eu possa falar, com o que eu possa fazer, porque às vezes numa parada de ônibus ou em qualquer outro lugar, as pessoas podem me encontrar e dizer, aquele fulano É, ali, né? Eu me uma sinto responsável referência, por isso. né? Não é, não é inibir tudo aquilo que eu posso fazer, mas A responsabilidade, né?
dentro eu me da sinto função. responsável por isso, sim, sabe? Então, Uhum. eu fui entendendo sobre identidade musical a partir disso, né? Que eu agora eu precisava justamente pegar tudo aquilo que eu vivi, né? Filtrar e Uhum. usar agora os testemunhos da minha vida, porque você só consegue ter identidade musical quando você tem testemunho, irmão, né? Não dá para você criar uma identidade do nada, né? Forjar, né? Então, não É. dá, irmão, não dá. Então, Ou é ou não é. quando eu comecei a fazer esses trabalhos de backing vocal, né? Foram, foi, se- foi, foram sendo me apresentados músicos fora da igreja, né? Que aí comecei a comparar o músico dentro da igreja e o músico fora, né? E Uhum. achava disparidade louca, assim, putz grila, meu irmão, É muito discrepante, né? Muito diferente que você demais, sente. né? E aí é, puxa vida, cara, né? Será? Gritante, né? Ficou algo Onde é muito que eu gritante. tô, né? O que que eu vou fazer, assim, a minha técnica, sei lá, porque eu não tinha. E aí eu comecei a estudar música. É tanto que no ano de 2009, que eu vivi intensamente as coisas, assim, 2008, 2009, eu entrei no conservatório, né? Cheguei a fazer o conservatório, fiz até 4 meses de conservatório, Uhum. mas eu não consegui aguentar porque estava no processo do meu filho, né? Meu Uhum. filho tinha nascido e eu tinha que trabalhar, né? Tinha que minha esposa estava saindo do trabalho, aliás, estava saindo na época, né? Ela estava de resguardo e tal, Uhum. e eu tinha que tá, essas coisas, né? E aí A fase também familiar, pessoal, não deu para conciliar, né? É muita coisa, né? muita coisa, né? Importante ao mesmo Muita tempo. coisa mesmo. Aí tinha que estudar, ministrar, ir para o grupo de oração, não sei o Não que e dava tal, tal. tempo. E você tem pique, você vai indo no pique, né? Aham. Mas Chega um momento que você você percebe que não você dá, precisa né? amadurecer, né? Então, não deu, infelizmente, para continuar e eu comecei a estudar por si só, né? Por si só, dei a continuidade, né? Comecei a pegar as minhas referências musicais fora da igreja, porque as minhas referências dentro da igreja eu já tinha, Uhum. né? Então, fora da igreja, eu comecei a estudar Ed Mota, né? Do Ed, Olha que legal. o Ed foi o meu maior professor fora da igreja, cara, né? Eu, eu era louco, assim, né? Eu ia pro show do Ed aqui sozinho mesmo, sozinho. Eu cheguei pro show do Ed Mota, assim, com R$ 4 na época, né? Nossa. Foi, Aham. tomei 2 águas de coco, uma no começo do show e a outra no final. Mas fui, estava lá, Mas né? foi com a cara e com a coragem, tava lá. É, porque essa é uma das essências da música, né? Você precisa baixar a sua bola, entender que existe sempre alguém melhor do que você. Não que você seja pior, mas existe sempre alguém melhor do que você. E nesse melhor, né, você suga, né? Você Você aprende, suga, né? vai Cresce. estudando, vai tentando, vai fazendo, né? E uma hora isso vai encaixar, uma hora vai ter um espaço para você fazer isso, né? E, e isso foi o que acontecendo, assim, Que legal. não tinha muito espaço para eu fazer isso na época dentro da igreja, né? Então, Uhum. se eu fizesse o melismo na época, ixi Maria, que O pessoal doidice ia olhar é meio essa? que Que atravessado. loucura! Quem que é esse aqui que tá fazendo isso? Missa? Ih, que é louco, é um doido, né? Então, Estamos desbravando é, isso, né? Também dentro da realidade cara, católica, né? né? E, e também respeitando todo o processo da nossa igreja, né, cara? Porque existe um processo também hierárquico que a gente também precisa vivenciar aquilo com o povo, Sim, justamente do popular, né? sim. O povo precisa ser atingido, né? Então, nessa minha coordenação, eu comecei a visitar muitos lugares, muitas realidades,
né? Onde eu tinha que cantar aquilo que o povo estava necessitado, né? Em periferia, né? E outros lugares a mais, e assim vai, né? Não dá nem para contar tanta coisa que a gente viveu. E aí, irmão, esses caras, eles, se você parar para escutar esses caras falando, né? Ed Mota, Djavan, Leonardo Gonçalves, esses caras, cara, tem sempre um momento da vida desses caras que eles buscaram referência na música sacra, né? Bacana. Na música grego. Ai, meu Deus. O canto gregoriano, não? Você está Canto, falando do quê? isso, música Canto gregoriana, gregoriano? Música né? gregoriana, que é lindo, né? Muitos deles eles têm essa referência porque em algum momento a música dos anos 80 ela usava essas vozes, né? Um piano, um teclado, alguma coisa desse tipo, ela pegava no porque de alguma forma eles sempre tentavam atingir um pouco a religiosidade, né? A música de fora às vezes tenta atingir a religiosidade, né? Pegando a musicalidade sacra, muitas vezes, sabe? Mas isso acabava me vertendo e sempre ficando por lá mesmo, fora da igreja. E aí, cara, fui tendo essa curiosidade, buscando as fontes e estando com pessoas que me alimentassem musicalmente, né? Bacana. Porque espiritualmente eu também estava com pessoas que já me alimentavam espiritualmente. E aí, cara, começou os desafios, né? A partir do momento que você começa a descobrir sua identidade, os desafios começam a vir, porque você começa a ter noção de que você precisa cantar afinado, né? Que você precisa você quer gravar uma música, mas você não sabe como fazer, você precisa saber como faz, quem é que faz, aonde faz, né? Na hora de você fazer um back vocal, como é que a pessoa que está cantando lá, né? Como eu já fiz back da Selena Borges, né? Como ela ministrava, e ela sempre foi uma referência. E eu nunca imaginei de um dia, um cara que estava do lado esquerdo do Aleluia, um dia tá com ela no Aleluia, né? Inclusive foi a Nossa, última missão dela aqui em Fortaleza. Eu estava fazendo os backs tava, com ela, né? que lindo. E como você começa a ver, mas que esse povo que ministra dentro da igreja, eles têm uma musicalidade enorme, né? E que pra gente era algo de outro mundo. Meu Deus, botar um cara de fora da igreja, ai, coisa horrível e tudo, né? Mas, cara, se não fosse assim a nossa musicalidade, ela estaria morta, particularmente. Não a espiritualidade, porque o que é de Deus não morre, né? A igreja, né, o inferno não prevalecerá sobre a igreja, né? Mas Sim. sobre a nossa musicalidade, Teria aquilo que perdido, é. né, um aprendizado, uma oportunidade de crescer, né, numa Por exemplo, se eu for determinado. perguntar para você, Miguel Ângelo, você deve ter alguma referência fora da igreja, musicalmente. Assim, a gente sempre tem, com certeza. A igreja, ela surgiu justamente assim, né? Ela é dialógica, ela tem que sair para fora, até uma redundância, mas tem que sair de si, né? Não tem como você ficar fechado. Com certeza, tem. Né? Tem sim. Sabe? Então, Não tem como ser diferente, não. aí essa identidade foi criando. Desafia a gente a não ficar no mesmo lugar, né? Senão você fica naquele mundo e acha que aquilo ali é o tudo e, na verdade, perde tanta coisa, né? Com isso. Até chegar esse processo de terminar minha coordenação, né, na renovação carismática, né? Uhum. E aí as pessoas, esse Robinho, né? Porque meu nome é Robson Santana dos Santos. Esse Robinho foi adotado justamente na renovação carismática, né? O F4 Então, também? não. Aí é justamente onde entra esse processo, porque o Robinho,
as pessoas sempre me chamavam Robinho da RCC, né? Então, ligava muitas coisas, né? Então, acho assim, uma coisa é você compartilhar, ajudar a renovação carismática, né? E outra coisa é você tá levando esse nome, É. porque eles sempre ligavam a coordenação, o meu Sim. nome é a coordenação, né? Então, Uhum. eu realmente quis tirar um pouquinho, e Mas por que o aí, F4? quando eu justamente adotei o nome Robinho, né, eu, eu tive que ter esses acompanhamentos para um dia decidir se realmente eu queria viver essa parada de carreira solo, né? Porque carreira solo já está dizendo, é só, meu irmão, se vire, né? Seguir Não no tem apoio de instinto. ninguém, você não tem ministério, você não tem nada, você tem que procurar a banda, você tem que, né? E isso, cara, eu ficava imaginando, caramba, bicho, como vou fazer isso aí? Não dá, não, sabe? Uhum. Com família, com esposa, com não sei o quê. E aí, Uhum. a- não sei se você já ouviu falar do Frei Wilter Malveira. Frei Mas Wilter Malveira, né? Ele não é estou daqui me de lembrando. Fortaleza, é. Tanto ele como o, o coordenador da obra que eu participo, Qual é a obra que você a participa? obra Servos do Cenáculo, né? Que é o James Apolinário, que é o fundador da obra, né? Você é membro dessa. É uma comunidade? É uma É uma comunidade de vida? comunidade. É uma comunidade, Vida? não, é uma De aliança? comunidade ainda leiga, Entendi. né? Está nesse processo, tem 7, 8 anos, né? Entendi. De vida comunitária. Como comunidade, ela tem acho que uns 3 anos, né? Mas Uhum. tem todo esse processo, porque aqui em Fortaleza tem esse lance assim, É quando, muito fecundo aí de comunidades, né? A região pois Nordeste você vê. é fecundo, mas também é um problema, porque tem gente que às vezes quando está com 15 pessoas acha que já pode virar comunidade, entendeu? Então É o comunidade processo. tem toda uma instância, né? Então É. eu até me assustei quando eu vi os grupos de oração em São Paulo, porque grupo de oração em São Paulo é do tamanho é maior do que comunidades aqui, cara. E tem gente Nossa, vivendo no nome de comunidade em 5 pessoas, 4 pessoas, né? E a acaba. comunidade em São Paulo, né, e outros lugares é o grupo de oração, o tamanho do grupo, né? Uhum. Mas a realidade de comunidade já chegou no Brasil, né? Tudo, e é isso É. aí. E aí eles começaram a dizer, começaram a discernir sobre o meu ministério, começaram a dar, né, as moções, e aí nós, junto com a minha esposa, Uhum. eu decidi, né? E aí eu precisava como, né? Como eu vou fazer isso? E aí eu adotei o F4 justamente representando a minha família, né? Ah, que Robinho legal. Família 4, né? Que representa justamente a minha esposa e os meus 3 filhos, né? Então, que é muito difícil, né? Legal. Muito difícil levar isso, porque eu estava abraçando duas causas diferentes, sabe, irmão? Uma Uhum. esse tipo de nome, que não tem cantor que tenha esse nome no meio artístico, né? E Verdade. todo mundo falava, Robson Santos, por que não, ou então Robinho Santos, por que não adotou um sobrenome, né? Por que que tem que... Aí eu perguntava, por que que tem que ter o sobrenome, né? Por que é essa obrigatoriedade, né? Se às vezes as pessoas só lembram do primeiro nome. E, e aí, além do nome, a questão do estilo musical, né? Sim. Que black music, né? As pessoas elas confundem um pouco, assim, como se fosse um estilo só, né? Black music ela mistura várias vertentes, né? Tanto ela vai pro pagode, do funk, do soul, né? E tudo a ver com a tua trajetória, né? Então ela usa toda essa A vertente, mescla, né? né? Uhum. Do black music. Então, R&B, soul, né? Então ela tá dentro do black, porque sempre teve essa referência da música preta, né? Uhum. Então eu adotei isso, só que para as pessoas
é muito confuso, né? Entender o que é a black music, né? Principalmente os tradicionalistas, né? Porque só tem dois estilos, né? Ou louvorzão ou Uhum. oracional, né? Então, eu preferia optar pelo louvorzão, porque essa é a característica do meu ministério, né? A alegria, a unção, né? Então, Sim, sim. eu cheguei numa época desse solo, né? Da carreira solo, onde as pessoas estavam chegando no worship, onde esse lance do oracional estava na Em loucura, assim, alta. né? Uhum. O do sentimentalismo, e eu entrei para essa vertente de permanecer com o lance da alegria. O sol chegou aqui, né? Ah, que bom. Bem-vindo. Bem-vindo só. Problema E, não. e aí Foi uma eu decisão do Mini, foi uma decisão, foi algo seu ou da comunidade a qual você participa? Foi um discernimento da sua família, seu e da comunidade? Foi algo que você sentiu uma moção particular para ir nessa direção ministerial no momento, né? Com a Black Music, com todos esses elementos aí, foi algo que você chegou à decisão? Foi uma coisa comunitária, em conjunto, que vocês discerniram? comunitária, comunitária. Comunitária. Só foi dado continuidade justamente porque eu já estava lá e, eu sempre me preocupei bastante com esse serviço, né? Como é que Uhum, seria, né? Essa vida missionária, tanto no grupo como na carreira solo, né? uhum, Porque eu estava na comunidade pela minha família, né? Então, se eu abraçasse a carreira solo, então eu já estaria sem a aprovação dos meus irmãos, sem a ajuda dos meus irmãos, né? Eu estaria largando a minha família praticamente, né? aí não é. Então não era esse o objetivo. E aí isso foi acontecendo Legal. e a gente está colhendo, né, as coisas agora, né? Assim, desde 2004, não, 2008, 2018, perdão. Desde 2018 para cá, não, perdão. Ai, Jesus, eu troca Essa é assim mesmo. 2014, desde 2014 para cá que a gente Tá está indo, colhendo né, e está esses começando a colher 8 anos. agora de 2018 para cá, que as coisas estão fluindo mais, né, as pessoas estão respeitando mais o nome Robin F4, Graças a Deus, né? e entendendo um pouco da minha identidade musical, da minha vibe musical, né, Uhum. e estamos aí, estamos felizes, né? Estamos aí justamente nesse processo de fomos em São Paulo, né? Fomos no programa do Dunga, né? Fizemos, Sim, foi muito fizemos bom. muitas coisas, fomos à Expo Católica, né? Visitamos vários lugares. Agora a gente vai participar do Festival Vem, né? Do Padre Reginaldo Manzotti. Parabéns também por essa É, bênção. foi uma graça, assim, e é uma coisa que foi despretensioso, assim. Eu peguei uma música que ainda fugia um pouco da minha vertente, né, musical, Sim. né, de uma canção que estava engavetada aqui, né, porque muitas pessoas começaram a mandar as mensagens, né, vai, faz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, macho, é de graça, eu vou mandar esse negócio. Custa nada, né? Aí eu mandei, né, e Tá aí. tá dando certo, assim, né. A Graças a Deus. intenção, quando a gente, não sei, assim, eu não sei se é para ganhar, inclusive a produção tá até pegando no meu pé porque eu tenho que chamar mais torcida, né, para fazer não sei o quê. E eu sou muito assim de fazer acontecer, né? Não gosto muito de esperar,
porque a carreira solo me ensinou isso, né? Uhum. De que eu fiz uma opção de viver a carreira solo, né? Eu também tenho que correr atrás só assim, que a providência ela vai acontecer de alguma forma ou de outra, né? Nesse Sim. período, nesse período que eu estou em casa, né? Estou sem trabalhar e vivendo exclusivamente da missão, né? Desde novembro, né? A gente está Por uma sendo, opção ou por uma necessidade? não foi demissão mesmo. Entendi. Qual é a sua É, área, Robinho, de profissional? na verdade, irmão, eu sou formado na área de marketing organizacional, né? Uhum. Então, eu já trabalhei mais com a parte administrativa e vendas, né? Só que o Uhum. mercado vai ficando, vai afunilando, né? E você vai escolhendo várias É. outras áreas para trabalhar, né? Uhum. Então, sempre trabalhei, né? Desde pequeno, só que às vezes assim, a gente tem que entender o que é a vontade de Deus, né? Então, se não fosse esse período, eu não tinha conseguido ir fazer essas missões, Verdade, né? com Eu certeza. não tinha ido rodar tanto, é, rodar pelo Brasil, né? Fazer essas missões aí. Então, você só não pode achar que é isso e isso pro resto da vida, né? Então, você também tem que ter pezinho no chão e saber que em casa tem mingau para colocar, tem, Os boletos chegam lá, né? Tudo. meu filho, tem uma hora que o senhor faz a gente esquecer do boleto, mas quando Eles a batem gente, aí a gente lembra, Jesus, Jesus. o E imposto assim de vai, irmão. renda. A gente vai seguindo, tendo a vontade de Deus e vivendo, né? Vivendo essa Deus, providência. sim. Ele nunca faltou na sua vida, né, pelo seu testemunho. Aí com certeza não há de faltar, né? E você vai entendendo aí, como sempre fez, né, em Deus, as etapas, as fases e dando os seus passos. Eu tenho certeza que nessa área profissional também vai chegar esse momento em que você vai entender da parte de Deus, as coisas, no momento oportuno, vão aparecer e você vai entender como você entendeu na época do funk, do samba, né? Esses deslocamentos, essas mudanças de vida. A gente ora e acredita que Deus também vai fazer acontecer. Querido, foi uma bênção muito grande bater esse papo com você, muito rico, né? Muito impactante, né? A gente olhar a vida de um irmão, de um servo de Deus, um ministro, e ver como que, ao longo da trajetória, Deus foi se servindo de todas as coisas a seu favor e para a sua salvação, né? Para a sua edificação, e pegando tudo aquilo que você tudo aquilo que você viveu e vive, coisas positivas, coisas nem tão positivas assim, mas que te levaram aonde você está hoje, e com aquilo que você na força do Espírito Santo, te impulsiona para ser instrumento na vida das pessoas. Então, que você continue aí nesse caminho. Como é que as pessoas podem fazer para te encontrar, né, nas redes sociais, ou chamar você para alguma missão, ou conhecer os seus trabalhos? Passa aí os serviços. Como é que o público pode te acessar, o Robinho Bom, F4? E a é, comunidade também a qual você participa, enfim. isso, pronto. De antemão, eu que agradeço o convite, né? Um E peço privilégio. desculpa pela demora, né? Realmente, já faz um tempo que a gente está tentando essa partilha, né? Nós Mas Deus seja conseguimos, louvado e graças a Deus. obrigado por insistir em mim, né? Nada, irmão. É, então, para me encontrar é fácil. Bota no Google, Robin F4 Oficial, né? Vai Você vai me aparecer. encontrar em todas as plataformas possíveis, desde as musicais, né? Como as redes sociais, Sim. né? E lá também a gente vai partilhando algumas coisas também da obra na qual participo, obra Servos do Cenáculo, né? Uhum. Onde a nossa espiritualidade tem a ver com essa intimidade ao Espírito Santo. Nossa baluarte é a Beata Helena Guerra, né? Ela Uhum. nos inspira bastante, né? Em tornar o Espírito Santo conhecido, amado e vivido. Então, a única coisa que eu peço, né, para você que
que está participando conosco, né? Que chegou até aqui nessa partilha de 1 hora e meia. É muita coisa, né, que a gente Nós viveu. gostaríamos de ter encurtado assim, né, a Mas valeu a partilha, pena, né? foi muito Mas lindo. valeu muito a pena. A única coisa que eu digo para você, meu irmão, reze por mim, reze pelo meu matrimônio, né? Reze pelo que está Filhos. por vir, né? Nesse ano ainda de 2022, que ainda não acabou, né? E uma coisa de antemão que eu gostaria de pedir, né? Aqueles que puderem gravar um vídeo de apoio, né, para mim no Festival Vem. É simples, você diz assim, né? Olá, eu sou Miguel Ângelo do Rio de Janeiro, Eu, né? inclusive, já fiz o meu, já mandei. A minha torcida é para o Robinho F4, né? Aí na Evangelizar TV, na Evangelizar TV, no Festival Vem, tá bom? Aí você fala da forma como você quiser, tá bom? A gente conta com esse apoio, aí você me marca lá, marca Robinho F4 nas suas redes sociais e a gente vai trocando uma ideia, né, e espalhando essa mensagem de Deus por aí, né? Como eu costumo dizer, e que minha última música que eu lancei agora recentemente diz, o nosso chamado é irrevogável. Não dá mais para voltar, gente, né? Não dá mais. A sua opção por Deus, por mais que a gente caia, a gente levanta, né? Por mais que você queira sair da igreja, Deus tem uma missão para você de uma forma essencial. Você precisa usar ela. Não deixa a sua missão morrer, não, tá bom? Porque nós costumamos falar muito sobre que muitas vezes as estruturas, né, atrapalham o nosso ser missionário, tá bom? Fiquem com Deus, que a gente se encontre e nos ajudem aí nessa missão. Querido, uma alegria ter tido você aqui. Quem sabe, como já falei com você inbox, né, no WhatsApp, Deus providenciando, a gente divide alguma música aí, ou você estando por aqui fazendo missão. Importante a gente, como irmãos, ser canal para o outro, assim como você está sendo canal Inclusive aqui. saiu música, né? Saiu música? Saiu música hoje. Hoje é o dia Ô, do lançamento. rapaz, é isso Que é, nesse, aí. que é nessa pegada aí que você falou mesmo. A gente vai metendo as caras, vai buscando os caminhos e colocando tudo a serviço de Deus, e aos pouquinhos vai honrando, abrindo um espaço aqui, um espaço acolá, e aí a gente vai avançando para a glória dele. Obrigado pela lembrança. A música Glória e a Honra, né? A gente está gravando aqui essa nosso bate-papo aqui no dia 22 de julho, e é o dia que, por graça de Deus, eu pude lançar essa canção, A Glória e a Honra, nas plataformas digitais. Você pode acessar aí nas plataformas digitais, no YouTube, para glorificar aquele que era, que é e que vem, né? Que é a razão do nosso Já já vou cantar. compartilhar no meu lá. Vamos dar essa força aí. Obrigado, querido, obrigado mesmo. E quem sabe um dia Deus nos coloque aí juntos, né, em algum momento de missão, que você possa levar essa palavra de Deus aí junto com a tua comunidade, onde Ele te enviar. Se um dia estiver por aqui, pelo Rio de Janeiro, as portas estão abertas, a gente está aqui como irmão. Próximo destino é Rio. Opa! Então Deus vai providenciar aí e Vai tenho sim. certeza que vai ser uma riqueza e uma bênção. Deus abençoe tua família e vamos juntos. Esse é o nosso querido Robinho F4. Compartilhe essa live, divulgue, porque aquilo que Deus faz na nossa vida, né? A gente partilha, a gente coloca, mas tenho certeza que é muito mais, né? Porque Deus é infinito. A gente tenta traduzir da melhor forma que a gente pode, e eu sei que a gente poderia ter feito essa conversa, a gente ficaria aqui 3 horas, 4 horas, Louco. mas foi o suficiente, né? Foi o suficiente porque é uma vida, né? Foi uma trajetória de vida, e Deus estava ali, Shalom, né? O fio de ouro ali na vida do Robinho, sempre presente e levando o Robinho em vistas desse céu, né? Dessa eternidade que já começa aqui. Então, um abraço para você que está acompanhando, fiquem com Deus e até o próximo Música e Música, se Deus quiser. O chamado de Deus é irrevogável. Paz e bem, gente.